This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the US. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a US-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting lifelock.com/podcast. Terms apply. Olá, bom dia, segunda-feira, 28 de abril. Eu sou Marco Siqueira e com Diogo Oliveira embarque com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. Os canadenses vão às urnas hoje para decidir quem será o próximo primeiro-ministro e qual partido deve comandar o país. A eleição é marcada pelo impacto direto das recentes intimidações de Donald Trump. O pleito coloca frente a frente o atual primeiro-ministro Mark Carney, líder do Partido Liberal, e o chefe dos conservadores, Pierre Poilievre. Pesquisas mostram uma vantagem dos liberais. Boa parte dos eleitores vê em Carney um especialista em crises globais. Isso tornaria mais apto a governar o país no cenário atual. Os Estados Unidos, aliados históricos do Canadá, impuseram tarifas pesadas que têm derrubado a economia e ainda ameaçam anexar o país como o 51º estado americano. Esse virou o principal assunto da campanha e mexeu com o orgulho nacional. O resultado das eleições deve sair no fim da noite. O novo governo vai ter que mostrar força para proteger o Canadá das investidas da Casa Branca. Olha, ainda no Canadá, um ataque chocou Vancouver na noite de sábado. Um homem de 30 anos avançou com um SUV contra a multidão durante um festival filipino, matando pelo menos 11 pessoas, entre elas crianças, e ferindo outras dezenas. O suspeito Kaiji Adamlo foi preso no local por frequentadores e já responde por homicídio. Segundo a polícia, ele tem histórico de problemas mentais. Até o momento não foram encontrados indícios de terrorismo. Outro desastre agora do outro lado do planeta. Uma explosão de grandes proporções atingiu no sábado o porto de Shahid Raja'i, no sul do Irã. Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas. A principal suspeita é que o incidente tenha sido causado por reações de produtos químicos armazenados em containers. Incêndios que duraram horas provocaram nuvens tóxicas, levando ao fechamento de escolas e escritórios na região. O governo iraniano, que negocia um acordo nuclear com os Estados Unidos, descartou a possibilidade de sabotagem e abriu investigações para apurar as causas do acidente. 1/3 das crianças da faixa de Gaza com menos de 2 anos estão com desnutrição aguda. Há quase 60 dias, Israel mantém um bloqueio total, impedindo a entrada de alimentos, remédios e combustíveis para mais de 2 milhões de pessoas. 91% da população enfrenta insegurança alimentar grave e boa parte já vive em estado de fome total. A situação das crianças é dramática. De acordo com a Unicef, 335 mil menores de 5 anos estão à beira da morte por desnutrição. Com comércios fechados, hospitais colapsados e 65% da população sem acesso à água potável, Gaza vive uma das piores crises humanitárias da história recente, com risco real de fome em massa e consequências irreversíveis para toda uma geração. O futuro das negociações de paz na guerra da Ucrânia será decidido essa semana, segundo o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que ameaçou abandonar o processo se não houver avanços. A pressão aumentou após Trump e Zelensky se encontrarem no Vaticano antes do funeral do Papa Francisco. Trump afirmou que a Ucrânia estaria disposta a ceder a Crimeia em troca da paz e acusou Putin de enrolar os Estados Unidos. Ele também ameaçou tarifas de 50% sobre países que comprarem petróleo russo se Moscou não parar com os ataques. Enquanto isso, a Rússia intensifica bombardeios e anunciou a retomada da região de Kursk. Perto de completar 100 dias de mandato, Donald Trump registra a pior aprovação para um presidente americano em 80 anos. De acordo com as pesquisas, apenas 39% dos americanos aprovam a gestão de Trump, enquanto 55% desaprovam. O índice caiu 6 pontos desde fevereiro e reflete a insatisfação dos americanos com a economia e com a política de tarifas. 72% dos entrevistados acreditam que a guerra tarifária de Donald Trump pode causar uma recessão. A maioria também teme alta de preços e piora nas finanças pessoais.
É isso, a gente fica por aqui. Para receber diversas notícias atualizadas em tempo real, segue a gente no nosso Instagram, o @mundo_180_segundos. Compartilhe também o nosso podcast nos grupos de mensagens com amigos e familiares. E não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas. Para você, um bom dia, uma ótima semana e até mais.